Eu acho que o Brasil nunca esteve tão triste. Eu acho que nessa batalha não teve vitoriosos. Perdemos todos. Então, eu acho que não tem ninguém feliz. Nem mesmo as pessoas que o ponto de vista político, entre aspas, foi vitorioso, pode-se dizer feliz, porque nada deu certo, está todo mundo muito frustrado. Silvio Tendler, mestre do cinema documental brasileiro, é o nosso entrevistado de hoje. Silvio Tendler é professor, historiador e cineasta premiadíssimo. Seus filmes JK, Uma Trajetória Política e Jango são, até hoje, campeões de bilheteria do documentário de longa-metragem no Brasil. O seu filme Dedo na Ferida ganhou no Festival de Cinema do Rio este ano o prêmio de melhor longa documentário pelo Júri Popular. Silvio Tendler está comemorando 50 anos de cinema e sobre suas convicções políticas e sociais ele conversa com a gente numa entrevista que você assiste agora. Silvio Tendler, você está fazendo 50 anos de cinema? 50 anos de cinema, comecei em 1968. Olha. É bom, há muito tempo. Você começou cedo, então? Comecei com 18 anos. É, mas é cedo para um filme. O mundo já. É que começou tarde. Silvio, qual foi esse primeiro filme? Em 68, eu trabalhei no Fantasia para Ator e TV, do Paulo Alberto Monteiro de Barros, que depois virou Arthur da Tábula. Fui assistente dele, comecei ali e fiz meu primeiro filme, que foi o Almirante Negro, sobre João Cândido Felisberto, que comandou a revolta da Chibata em 1910. Isso. Cheguei a conhecer ele vivo, conversamos, entrevistei, mas daí meu grupo teve um problema político e a pessoa que guardou os negativos ficou com medo e queimou. Então, desse filme sobrou uma foto. Mas eu fui a última pessoa a estar com ele. Aí você foi para a Europa estudar? Eu morei no Chile também. Chile de 1970 a 72, depois Europa, França de 72 a 76, voltei para o Brasil, fiz JK, fiz Jango. Pois então, aí você lá fez doutorado, mestrado, tudo, se formou em História, fez muito curso de cinema, aprendeu com os grandes nomes também, não é? Do documentário, do cinema documentário, chegou cabeça feita e fez logo os anos JK, Uma Trajetória Política. Isso, é esse o nome do filme? Esse. Esse filme foi um estouro de bilheteria, veio em seguida Jango, e outro campeão de bilheteria de cinema documentário no Brasil. E fiz o Mundo Mágico dos Trapalhões. Dos Trapalhões, é. Que é a maior bilheteria do cinema documentário brasileiro. Olha. Eu tenho as 3 maiores bilheterias. É bom. Muito bom. Você fez, eu lembro, dos Trapalhões eu não lembro de ter ido, mas do JK, ano JK e Jango, eu me lembro muito, assim, do Rio de Janeiro todo muito mobilizado para assistir os filmes, principalmente Jango. Jango, porque o Jango foi lançado em 84 e foi chamado Filme das Diretas. Então era o momento que o Brasil lutava por eleições diretas para presidente da República, e aí virou o Filme das Diretas. E aí estourou. Você fez também Tancredo Neves, não Tancredo fez? Eu fiz mais tarde. Tancredo mais tarde, é verdade, mais tarde. E por que você escolheu justamente esses 3 políticos, né? Juscelino Kubitschek, Jango e Tancredo Neves, como personagens principais desses documentários? É a trilogia da democracia. É a trilogia JK é a democracia com progresso. Foi o período mais democrático até então, né, do Brasil, plena democracia e desenvolvimento social. O Jango foi para o justiça social, lei de reformas,
voto do analfabeto, reforma agrária, reforma urbana. Se o programa do Jango tivesse sido aplicado, o Brasil não estaria nas condições que nós estamos vivendo hoje. E aí, anos mais tarde, eu fiz o Tancredo, que foi a luta pela redemocratização do Brasil. Eu tenho um compromisso muito grande com a democracia. E agora você vê, nós estamos às vésperas de uma eleição para presidente da República, também para governador, deputado federal, senador, e nunca houve tanta gente disposta a anular o voto. O Brasil está... O destino da democracia do Brasil está muito em jogo nessas eleições, porque é uma eleição que parece que vem com cartas marcadas. Na verdade, o candidato que tem a maior intenção de votos está preso e não querem deixar de ser candidato. Isso desmoraliza o próprio processo. Você acha que é só por isso que as pessoas não querem votar? Eu concordo com você, mas acho que também há uma descrença muito grande na classe política. Sim, eu concordo com você, que nesse momento há uma descrença muito grande nesse tipo de política do jogo democrático eleitoral. Agora, como já disse o Churchill, que era um político conservador, ele dizia: a democracia é o pior dos regimes, à exceção de todos os outros. E ele tinha razão, quer dizer, se nós não decidirmos coletivamente o nosso destino, quem decidirá por nós? E isso é muito grave, quando alguém se arvora em decidir por você o que é bom e o que é ruim. Então eu defendo, apesar dos pesares, a participação no jogo democrático. Agora, o jogo democrático tem que ter a representação de todos. Ninguém pode decidir por mim o que é bom, o que é ruim. Me deixa votar. Agora, se o candidato que tem a maior intenção de votos não permitem que ele seja candidato, isso daí é gol de pão. Isso daí desmoraliza o próprio processo. O fato dele ser candidato não significa que ele esteja automaticamente eleito. Agora, ele não ser candidato significa que as pessoas têm medo de eleições. Desvaloriza tudo, desmoraliza os candidatos. Como é que você pode ser candidato de uma farsa? É muito ruim. E O Dedo na Ferida, seu filme mais recente, que ganhou o prêmio de melhor longa documentário, não é isso? No Festival de Cinema do Rio, eleito pelo Júri Popular. Isso é que é formidável, né? E agora Júri ganhou Popular. O Ecofalante em São Paulo. Olha que beleza. Como 7º Festival do Ecofalante. Ele acaba de ganhar o prêmio de melhor filme. Estou muito feliz. Ô Silvio, o filme fala sobre economia e sobre o capitalismo hoje no mundo, não é isso? É como o sistema financeiro internacional se apropriou da democracia. Paira acima da democracia, paira acima dos partidos políticos, e é um jogo muito difícil. Então, a gente está num momento muito difícil do país e do mundo. Na verdade, o Dedo na Ferida aponta os problemas não só no Brasil, mas na Grécia, na Espanha, na França, em Portugal. Mas de que maneira ele leva as questões sobre justiça social sempre muito presentes nos seus filmes? Ele é uma reflexão sobre a vida do cidadão comum. Eu acompanho um podólogo que mora na Baixada Fluminense, na estação mais longínqua da Baixada Fluminense, que é Japeri, e que todos os dias vem a Copacabana
leva 2 horas e pouco de trajeto na vinda e depois na volta. Ele fica no trem o tempo que a gente leva numa sessão de cinema. E aí ele fala da vida dele completamente distante do mercado financeiro. A única correlação que ele tem com o mercado financeiro é a caderneta de poupança que ele tem. Enquanto isso, com o pobre dinheiro dele na poupança, se especula, e o Brasil é o país que mais paga juros da dívida pública aos bancos. O Brasil paga 50% de tudo que arrecada aos bancos pelo empréstimo que eles fazem aos governos. E quem paga essa conta somos nós, cidadãos. E o filme fala disso. Isso. Agora, os governos do PT também não fizeram assim nada para mudar essa situação. Nenhum governo, é o que eu Mas, digo. A Dilma até convidou o presidente de banco para ser ministro da Economia. O sistema financeiro, ele paira acima dos partidos. Ele paira acima dos governos. É isso que o filme mostra. O filme mostra que é uma força suprema. É uma força, é o sequestro da democracia. A democracia foi sequestrada pelos bancos. E tudo que se acusa as empreiteiras de fazerem de forma criminosa, os bancos fazem de forma legal. Isso que é doloroso. E de que forma Dedo na Ferida dialoga com Utopia e Barbárie? Total, o filme ele fecha um circuito de reflexões que, na verdade, começa com Milton Santos, encontro com Milton Santos, vai para Utopia e Barbárie e fecha com Dedo na Ferida. Eu gosto muito de trabalhar com trilogias. Então você tem JK, Jango, Tancredo, você tem Encontro com Milton Santos, Utopia, Dedo na Ferida, você tem o Veneno está na mesa 1, Veneno está na mesa 2, Agricultura, Mãe e Família 3, são trilogias. São formas que eu tenho de completar raciocínios. Eu gosto muito de Utopia e Barbárie, porque é um filme que, primeiro, conta a história do século XX, né? Sob o ponto de vista de utopias e barbáries. É um filme que tem depoimentos contundentes que vão levando o espectador a refletir sobre várias questões que são muito comuns aos seus filmes, todos questões sociais. E é um filme que é político, mas não é partidário. Sim. Eles têm sempre uma reflexão, né, de um outro lado. E eu procuro fazer com que seja assim. Eu acho que se você faz um filme político partidário, ele envelhece rapidamente. Eu quero fazer um filme que seja histórico, que fique com uma reflexão para a vida. Você pode assistir Os Anos JK até hoje, é um filme de 1980, lá vão 38 anos, e você percebe que ele não envelheceu. A ideia é essa, que ele permaneça e que ele mantenha a atualidade. E Utopia e Barbárie também segue essa linha. Eu não fiz um filme para, ao contrário do que algumas pessoas pensaram, para resolver a eleição de 2010. Eu fiz um filme para você assistir a 2018, 2020, ele continua atual. Com certeza. E informações importantíssimas, né, para se conhecer a história desse século XX. Ele passa um pouco, ele vem até mais recentemente, mas eu mandei o link para os meus filhos, inclusive, porque o filme está no YouTube completo. De graça. Mandei o link, de graça, pode ir lá assistir, vale muito a pena. Para eles, quando a gente discutir política, filho é fogo, se para você discutir, né? Eles não sabem muita coisa e querem discutir. Então, eu digo, vai ter que aprender, vai ter que ir lá, vai lá, né, assistir o filme para saber quem foi fulano, quem foi Pol Pot, como foi no Camboja, né, como foi no Chile,
Tem depoimentos ótimos. Do Ferreira Goulart, são 2 depoimentos deliciosos. Eu vi recentemente, eu fui ver, porque a gente ia conversar. Você está terminando um filme sobre Ferreira Goulart. A arqueologia do poeta. Olha aí, vocês que nunca tiveram a mesma posição política, e, no entanto, você faz um filme em homenagem. Você não tem esse sectarismo. Não tem preconceito. Em arte, o preconceito é contraprodutivo. É contraindicado ser preconceituoso e ser artista. Eu gosto muito de exercer o meu direito à liberdade. E eu acho que Ferreira Goulart é um dos maiores poetas da língua portuguesa, merecia ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Também acho. Não ganhou porque o Brasil não joga no coletivo. Muitos grandes escritores brasileiros já perderam o Nobel por esse individualismo brasileiro. Drummond podia ter sido o Prêmio Nobel, João Cabral podia ter sido o Prêmio Nobel, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, mas a gente não joga no coletivo. E Ferreira Goulart podia ter sido o Prêmio Nobel. Então, como é que você está vendo esse momento do Brasil, quando as pessoas não toleram uma posição divergente, uma opinião divergente? Eu acho que o Brasil está vivendo um momento muito triste de radicalidades estranhas, em que 2 amigos são capazes de brigar por uma questão que é passageira. Mas as pessoas estão brigando, estão rompendo amizades, desfazendo amizades por uma tolice. Então eu não entro nessa canoa, sou incapaz de brigar com um amigo porque ele pensa diferente de mim. E tenho lutado por isso e tenho me equilibrado bastante bem no Facebook. O perigo é o Twitter, né? Que de repente a pessoa manda uma que não queria, se arrepende. Não, o Facebook é o maior campo de batalha atual, né? E eu tento evitar isso. Emito minhas opiniões, mas respeito a dos outros. Passo. Se eu não concordar com uma coisa, eu passo. Você precisa fazer uma provocaçãozinha também. Mas por que você acha que está acontecendo isso? Nunca foi assim. Eu lembro da minha infância dos vizinhos, parentes virem visitar a gente em casa e eles conversavam sobre política. Uns eram jusselinistas, outros eram lacerdistas e dava tudo certo. No final saíam alegres, felizes. É triste. Não é triste? É muito triste essa radicalidade perversa. Eu não concordo. As pessoas estão infelizes, muito infelizes, talvez? Eu acho que sim. Eu acho que o Brasil nunca esteve tão triste. Eu acho que nessa batalha não teve vitoriosos. Perdemos todos. Então, eu acho que não tem ninguém feliz. Nem mesmo as pessoas que o ponto de vista político, entre aspas, foi vitorioso, pode-se dizer feliz porque nada deu certo, está todo mundo muito frustrado. O índice de reprovação do governo é de 80%. Como é que alguém pode se sentir feliz sabendo que lutou por uma coisa que é rejeitada? Não tem vitoriosos. Nem os que estão no poder hoje, quando eles olham essas pesquisas de opinião, eles devem ter vergonha. Eles devem olhar e dizer, mas o que foi que eu fiz? Aonde foi que eu errei? Que 80% da opinião pública me rejeita. É muito difícil. Estamos num momento muito difícil. E o próximo documentário, que é Alma Imoral? Alma Imoral está pronto. Já está pronto? Vai lançar esse ano? Vou lançar esse ano. Que beleza, porque o livro do Newton Bonder é uma beleza de livro, que a Clarice Nisquier divulgou muito com a peça, que fez, está há muitos anos em cartaz,
e que fala dessa transgressão da alma, né? Dessa luta de traição entre corpo e alma. Que caminhos você tomou para contar isso? Então, eu fui buscar os transgressores que mudam o mundo. Na cultura judaica, por exemplo, na tradição, os gays são punidos com a morte, com apedrejamento. Apedrejamento hoje, que seria moral, porque ninguém vai apedrejar mais ninguém. Mas mesmo esse apedrejamento moral é contestado pelos gays. Então eu fui a São Francisco, nos Estados Unidos, filmei uma sinagoga gay, onde a rabina é uma lésbica, filmei um rabino ortodoxo casado com um ator em Nova York, que foram à Índia, misturaram os sêmens, inseminaram uma hindu, fizeram uma filha e levaram para os Estados Unidos e criou juntos. Entrevistei um professor de religião, pai de 5 filhos, que se sentia profundamente infeliz, fez operação e mudou de gênero. Hoje é mulher. E filmei também, não apenas no campo sexual ou da ética, mas filmei também soldados israelenses, oficiais, que, cansados de guerra, montaram uma organização junto com palestinos, que são os combatentes da paz. E aí eles lutam pela paz naquela região do mundo. É muito bonito. Um rabino comunista em Berkeley. Filmei gente em Israel, filmei gente nos Estados Unidos que luta para melhorar o mundo, fazendo transgressões para provocar a existência de um mundo melhor. Essa é a minha alma moral. Que bacana. Silvio, e projetos, próximos filmes? Estou terminando a Arqueologia do Poeta, sobre o Ferreira Goulart, O Fio da Meada, sobre saberes ancestrais, e estou fazendo uma trilogia, que é o Santiago Álvares, que é um grande cineasta cubano, fazendo Nas Asas da Panã, que é o outro lado da moeda de Utopia e Barbárie, é a continuação biográfica da história do mundo, e fazendo Carlos Zéfiro. Carlos Zéfiro, das histórias em quadrinho eróticas. Eróticas, Você tem uma coleção de quadrinhos dele? Se chama, subtítulo é Por Tanto Leite Derramado. Que legal. Por que esse filme? Você já tinha coleção? Você queria falar disso? Porque é meu lado pornográfico, que é outro lado do Silvio, que só é conhecido pela vida política, mas todo mundo tem um lado B. E aos quase 70 anos eu resolvi contar essa história e discutir, sobretudo, como era moral os costumes nos anos 50, 60, quando eu me fiz gente. É isso? O que você acha assim, que mudou mais claramente? Obviamente mudou. Mudou muito. Na minha época, personagens emblemáticos que despertavam sensações libidinais intensas. Era a professora, a viúva, a desquitada, que eram transgressões, né? Imagina uma mulher nos anos 50, 60 ser desquitada. O divórcio não existia. O casal separava e não podia mais casar. Os mais ricos iam casar na Bolívia. Então, hoje você pode casar, separar, se juntar quantas vezes você quiser. Naquela época era para a vida toda. E aí a desquitada era um objeto de consumo, era uma coisa assim que você cobiçava, né? Porque a gente desconfiava que aquela mulher tinha sexualidade e, ao mesmo tempo, pelo comportamento moral padrão da época, não podia exercer. Então, eram
objeto de cobiça. A viúva também, ninguém imaginava a vovó ficar viúva do vovô e transar com outra pessoa. Ela tinha que ser fiel e sofredora na sua viuvez. Então, nas histórias em quadrinhos, esses personagens eram ativos, eram agentes ativos sexuais. Isso dispersava fantasias. Eu vou falar disso tudo. Que bom, Silvio. E você que pensa o mundo sob diversos pontos de vista, vários ângulos diferentes, acredita que ele está se transformando em um mundo melhor? Acredito que sim. Eu tenho feito sessões do dedo na ferida para adolescentes. Eu estava agora escrevendo isso lá. Eu fiz para 2 colégios, para Éden, aqui em Laranjeiras, e fiz para a Palas, na Tijuca. E eu recebi uma chuvarada de perguntas inteligentes, reflexões fundamentais sobre o mundo que a gente vive, e que eu vejo que essa garotada que vem aí pensa. Eu fiquei muito animado, muito feliz. Que bom! E aí, gostou? Então dá o seu like, olha, compartilhe com seus amigos, com quem você acha que vai gostar também da entrevista. E inscreva-se no canal. Se você ainda não o fez, é muito fácil, é só clicar aqui no inscreva-se, pronto. Um grande abraço para você, até a próxima!